Paz do Senhor, igreja. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Hoje é o 10º dia da campanha. E eu confesso, irmãos, de coração, que quando vai chegando os últimos dias, eu vou ficando com saudade. Sei que é corrido, mas é muito bom a gente estar na presença de Deus. Tem coisa melhor, porque isso não é gastar tempo, isso é dedicar tempo. Gastar tempo a gente gasta, não é, lá no mundo. Gastar tempo a gente gasta às vezes conversando besteira, né? A gente gasta tempo, mas na presença de Deus não. Na presença de Deus é dedicar tempo, é reserva, não é? Então é maravilhoso. Romanos capítulo 12, todos encontraram? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. O nosso tema central qual é? Transbordar na unção. É o nosso tema central. Todo dia nós temos um subtema, não é? Baseado nesse tema central. E o nosso subtema hoje é a unção que flui no altar. Então, irmãos, a nossa busca nesses 12 dias é que o Senhor derrame sobre nós unção. Porque é a unção que faz toda a diferença na nossa vida. É a unção que nos dá a satisfação que o mundo não consegue ter. É a unção que nos dá a audácia. Você sabe o que é que leva? Eu estava esses dias vendo um testemunho. Um médico, ele ter uma profissão excelente, estar no meio da família, ter um consultório próprio, onde você está ganhando muito dinheiro, e de repente você sente um ardor no coração, um chamado para você ir lá para outro país, lá para a África, e você abandona. Isso para a família, isso é uma loucura, não é? Para os amigos, rapaz, você é louco. O camarada abandona seu consultório, o cara abandona tudo, e ele vai servir usando a profissão que Deus lhe deu para ministrar a palavra de Deus na vida daquelas pessoas e ajudar vidas. Irmão, só faz isso quem tem a unção. Só faz isso quem tem a unção. Que é algo, é uma satisfação assim. É como Pedro, né, apanhando na vara, tome vara para cima, o camarada todo dilacerado, e sair glorificando a Deus porque foram dignos de sofrer por Cristo. Só pode estar cheio da unção. É você sendo apedrejado como Estevão e dizendo: Senhor, não impute sobre ele esses pecados. Só faz isso quem tem a unção. Lavar os pés de Judas, só faz quem tem a unção. E por isso que a gente precisa da unção, porque é essa unção, irmãos, e é esse comportamento cristão que Cristo nos ensinou que faz a diferença nesse mundo. Que a cada dia vai se proliferando, né, a maldade, a ingratidão, o desamor. E só quem traz essa reflexão da pessoa cair em si e dizer: rapaz, que besteira eu estou fazendo, é a unção de Cristo Jesus na vida. É quando o camarada abandona a maconha, a cocaína, é quando o camarada vem e pede perdão a pai e a mãe, é quando a pessoa vem e restaura o seu casamento, e por aí vai. Essa unção faz toda a diferença. Se não tiver essa presença do Espírito Santo, irmãos, que é o que realmente
derrama sobre nós a unção, porque a unção é ser cheio do Espírito Santo. Se não estivesse nesse meio, em nosso meio, esse mundo era em guerra total. Era adultério por cima de adultério, era mentira por cima de mentira, era morte por cima de morte, era uma desgraça total. Porque perceba que é isso que está acontecendo nessa sociedade. Deus está sendo tirado do coração das pessoas, e a gente vê o tamanho da maldade que vai acontecendo nas pessoas. Porque quem nos traz essa paz, essa harmonia, essa estrutura é Deus. E é isso que Paulo está dizendo lá para os romanos, os crentes em Roma. Irmãos, eu rogo pela compaixão de Deus, pelo tamanho da compaixão que Ele tem, de nos perdoar, de nos amar. Eu rogo por essa compaixão dEle. Não tinha nada melhor do que Ele rogar pela compaixão de Deus. Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, qual é antigamente o sacrifício, como a gente já explicou, era de animal, né? Mas hoje o sacrifício, irmãos, é o nosso culto racional. Amém? Não é aleatório, não é de qualquer jeito, mas é com raciocínio. É diferente uma pessoa que age com raciocínio e uma pessoa que age com loucura. Pessoa que age com loucura, rasga a roupa, né? Um dia desse a gente teve um episódio aqui, né? De uma pessoa conhecida, né? Que tirou a roupa e estava nu no meio da rua. Pessoa com suas faculdades, não é normal, né? O camarada joga pedra e tantas coisas terríveis, né? Que uma pessoa com uma deficiência mental vai fazer. Porque é uma pessoa que não tem as suas funções cognitivas normal. Mas alguém que age com raciocínio, pensa antes de agir, não é? Faz as coisas de forma correta, ou procura fazer, porque ela age com raciocínio. Então é isso que Paulo está dizendo. Gente, devemos apresentar o nosso corpo santo, vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Faça isso com raciocínio, faça isso com dedicação, né? Faça isso com amor. E o segundo ele vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento. Ou seja, nós não pregamos a palavra, nós não louvamos, nós não fazemos isso aleatoriamente, nós fazemos com conhecimento da palavra. Então nós fazemos com raciocínio, nós adoramos com raciocínio, nós oramos com raciocínio, nós pregamos com raciocínio. Então ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aquilo que eu escuto da palavra, aquilo que eu aprendo da palavra, então é isso que eu preciso cultuar o Senhor e viver. E quando eu faço isso, aí o que é que ele vai dizer aí, no mesmo versículo 2? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós apresentamos o nosso corpo vivo, santo, agradável a Deus, ou seja, prestamos um culto racional, fazemos aquilo que está de conformidade com a palavra, nós experimentamos das promessas que estão na palavra. Amém? Na palavra. Então, tudo aquilo que ele prometeu, existem as suas regras. Quando nós estamos dentro da regra, ele vai estabelecer na nossa vida. Mateus 6:33, o que é que diz? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Os homens estavam preocupados com o quê? Com o que comer, com o que beber, com o que vestir. O Senhor disse: não se preocupe com essas coisas não. Não estejam ansiosos por isso. Mas busquem em primeiro lugar o reino, a sua justiça. Ou seja, tenha esse entendimento, tenha esse raciocínio.
adore ao Senhor, apresente sua vida ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. E ela acrescenta tudo o que nós precisamos. Amém? Então a nossa introdução aqui, na nossa revista é: não há transbordar sem entrega total. Como que nós queremos transbordar na unção, sentir esse prazer, essa alegria, não é? Muitas vezes lemos sobre Paulo, sobre Pedro, sobre João, e a gente quer ser como esses homens, mas como que poderemos ser se não houver uma entrega total? Esses homens, eles eram cheios do Espírito Santo, porque eles se entregaram totalmente. Então, o primeiro ponto, porque termina aqui no nosso horário, né? O altar exige sacrifício vivo. Lá quando era, antigamente que era, os sacrifícios eram apresentados com animal, ninguém levava um animal morto, levava um animal vivo. Aí esse animal era colocado no altar vivo, ele era sangrado vivo, amém? Seu sangue era derramado ali, ele vivo. Então ele ia morrendo ali, em cima daquele altar, à medida que o seu sangue, né, que representa a vida no corpo, ia sendo tirado. Então, o altar de Deus exige sacrifício vivo. Não é só aparência. Sacrifício vivo, diga assim comigo, diga: é sentir dor. Sim ou não? Aquele animal era colocado no altar, era amarrado lá no altar, depois era sangrado, vivo. Então, uma vida ou um sacrifício vivo diante de Deus representa, irmãos, dor. E nesse mundo é doloroso ser santo, viu? É doloroso ser santo. Muitas vezes você é desprezado, criticado. Muitas vezes até a família abandona. Só quer ser santo. Não bebe mais, não fuma mais, não sei o quê. Não fala mais palavras imorais. Fica questionando as coisas, fica dizendo que isso é errado. Aí não tem mais o cigarro, não tem mais a bebida, ninguém quer vir. O bom é que a verdade de Deus também vai derramando essência na vida dessas pessoas, que elas vão vendo onde é que está a verdade. E daqui a pouco começam a ser transformadas pela nossa vida. Amém? Começam a ser transformadas pela nossa vida. Segundo, a consagração atrai a presença. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e vontade de Deus. Então, quando a gente tem uma vida em consagração a Deus, então a gente atrai a presença de Deus. Ele vem ao nosso encontro. Vamos voltar lá no Antigo Testamento. Deus olha para a terra e ele vê lá a maior bagunça: mentira, adultério, roubalheira, idolatria. Aí Deus: eu me arrependi de fazer o homem, e vou destruir, vou matar toda a humanidade. Essa é uma decisão de Deus. Ele quem fez, e ele faz o que ele quiser. Mas aí, irmãos, ele olha e vê quem? Ele vê Noé. E a Bíblia diz que Noé é o quê? Não, mas antes, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. E por isso que ele era um homem justo. Ele andava com Deus. Então, Noé tinha uma vida consagrada ao Senhor. Amém? Se ele andava com Deus, então ele tinha uma vida em consagração a Deus, uma vida em comunhão com Deus. E quando Deus resolveu dar cabo de toda a terra, aí ele disse: Noé, eu vou destruir toda a terra, mas contigo eu tenho uma aliança perpétua, louvado seja Deus. Olha como é maravilhoso, irmãos. Sabe por que muitas vezes, antes de acontecer, o Senhor nos revela preciosidade, comunhão com Deus. Não sei se você já aconteceu isso com você.
Mas antes de acontecer, Deus revela. Aí a gente tem a oportunidade de quê? De orar. De se preparar. É a mesma coisa de alguém chegar para você e dizer, né, tá vindo aí uma inundação. E alguém avisa quando o negócio ainda está se preparando. Você tem como sair de casa, você tem como... Então Deus nos avisa. A gente pode orar, se prevenindo daquilo, pedindo a Deus que não aconteça, enfim. Isso é privilégio para quem tem a presença de Deus. Terceiro e último, a transformação gera unção. Amém? Quando a gente é transformado, o Espírito Santo, ele desce sobre a nossa vida e nos capacita. Quando a gente tem, irmãos, a possibilidade de chegar assim, perdoar quem tanto nos fez mal, não é porque a gente é bom, mas é o Espírito Santo que nos capacita a fazer isso. Porque muitas vezes a gente não faz só por fazer, não. O verdadeiro cristão, que ele tem uma vida de comunhão com Deus, ele faz tendo misericórdia daquela pessoa que errou com ela. Porque vê que aquela pessoa está sendo usada pelo inimigo. Enquanto que você foi tirado a venda dos seus olhos, você está enxergando diferente daquela pessoa que está lá cega, só querendo lhe prejudicar, porque está embebedada muitas vezes pela inveja, pelo mal, porque nela habita o quê? Os frutos da carne, e não os frutos do Espírito. Mas nós que temos o Espírito Santo, então flui em nós o fruto do Espírito, que é mansidão, domínio próprio, amor, benignidade, perdão, tudo isso é fruto do Espírito. Então, quando o Espírito Santo está em nós, então ele faz com que essas coisas fluam, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Amém? E a nossa aplicação, ou aplicações, entregar-se completamente a Deus. Então, o que fazer para que a unção possa fluir na minha vida, fluir no altar, fluir na minha casa, fluir aonde eu for? O que é que devemos fazer? Entregar-se completamente a Deus. Não tem como ser pela metade, irmãos. Quando é completamente a Deus, é como a Bíblia diz, né, que as mulheres ganhavam os seus esposos até no silêncio. Só com o seu comportamento cristão, com a sua vida de oração, com a sua vida de dedicação, com a sua vida de justiça. E eles acabavam sendo transformados também. O Moody, que foi um dos pais da igreja, ele disse que a cada 100 pessoas no mundo, 99 lê o cristão e uma só lê a Bíblia. Então há uma importância muito grande da nossa vida ser completamente de Deus, porque só assim a gente vai poder exalar a essência para as outras pessoas. Segundo, viver uma vida santa. O que é ser santo? Separado do mundo, separado do pecado para Deus, irmãos. A gente não pode dizer, e aí estaríamos pecando, que não somos mais pecadores. Eu estou separado do mundo, estou separado, sou mais pecador, não. Aí isso aí seria até uma injúria. Mas não andamos mais na prática isso sim. Não andamos mais na prática do pecado. Somos pecadores porque ainda estamos aqui nessa carne, né? Estamos à mercê, às vezes, de um instinto. Então, não somos perfeitos. A Bíblia diz que perfeito só quando nós recebermos o corpo transformado, incorruptível. Mas enquanto lá, né? Mas só que nós somos pecadores, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e que não andamos na prática do pecado. A nossa vida agora é uma vida de santidade. A gente ser de santo porque eu sou santo. Quem é santo, se santifique mais, porque a santidade ela é progressiva. Então, a cada dia a gente vai deixando o pecado e a gente vai se santificando, ou seja, a gente vai se limpando. Não pode se sujar. É tanto que Jesus disse: quem é santo, se santifique mais. Quem for sujo, se suje mais. Ou você é santo e se santifica, ou você é sujo e se suja. Não tem meio termo, não é? E terceiro e último, permitir a transformação diária. Tem que permitir, irmãos.
Porque o Espírito Santo todo dia vai estar falando conosco. Eu tenho certeza absoluta que quando alguém erra sabendo que está errando. Não é antigamente, quando a gente não conhecia a palavra, que a gente até achava que estava certo. A gente criticava os crentes. Eu já passei no meio de um culto, o pessoal lá louvando a Deus, e eu comprei um toca-fita, né? Era toca-fita, não era nem CD na época, né? Que era 2 toca-fita, né? E aquilo era um sucesso. Aí eu passei no meio do culto lá, na época eu ainda no exército, né? Ganhava um dinheirinho, com os colegas meus, passei no meio do culto com a música bem alta, cantando aquele Sené. Aí eu botei bem alto lá. E eu achando que estava abafando, né? Coitado de mim. Eles eram que estavam, irmão, abafando, né? Que estavam buscando a Deus, adorando a Deus. Eu estava entrando, era na zona de perigo e nem sabia. Porque que nesse movimento de Senegal aí, um bocado já morreu nas drogas, um bocado já morreu de tiro, um bocado já morreu na cela, já preso, não é? No Senegal, e o fumo e a bebida. E os crentes não, os crentes lá buscando a Deus. Tem um bocado daqueles crentes lá que estão vivos até hoje, não é? Que estava naquele dia que eu passei, e um bocado de jovens da minha época que já morreram no Senegal, não é? Então, a gente precisa permitir ser transformado a cada dia. Amém? Ouvindo a palavra, buscando na palavra, adorando ao Senhor, se envolvendo nos trabalhos da igreja. É importante isso, irmão. Ou a igreja também não cresce. Se envolver nos trabalhos da igreja. E aí sim, agrada a Deus. E o Espírito Santo a cada dia vai fazendo maravilha em nossas vidas. Amém?